Ótimo, olá, bem-vindos. Eu sou Pendar Ostovar, líder do SBTI na área de impacto e engajamento, e serei seu anfitrião hoje. Estou aqui para ajudar a navegar nas padrões para instituições financeiras e para ajudá-los a entender os principais elementos e ajudá-los a navegar pelos padrões. Antes de entrarmos no conteúdo, é um webinário do Zoom. Sua câmera e seu microfone foram automaticamente desligados. Obrigada a todos que enviaram questões, perguntas. Quando se registraram, vamos fazer essas perguntas mais tarde na sessão de hoje. Se tiverem outras perguntas, vão poder compartilhá-las na nossa pesquisa pós-webinário. Suas sugestões vão ajudar a modelar o conteúdo do futuro das nossas instituições financeiras e seus padrões de net zero, incluindo o documento de perguntas frequentemente feitas que vamos publicar recém. Finalmente, vamos ser gravados. A gravação estará disponível no nosso canal do YouTube nos próximos dias. Temos a tradução simultânea. Esse seminário será conduzido em inglês. É o segunda de duas sessões de hoje. Para essa sessão, teremos tradução simultânea em francês, perdão, espanhol e português. Para acessar as traduções, você pode selecionar o idioma clicando no botão Interpretação na barra inferior da tela. Também estamos gravando as traduções e elas serão também estarão disponíveis no nosso canal do YouTube ainda hoje. Teremos o line-up completo: Alberto Carillo Pinheda, nosso Chief Technical Officer na SBTI, Nate Eden, líder de normas financeiras, e Jana Mittenen, Project Owner na área de Financial Institutes Net Zero Standards. Vamos começar então ouvindo o Alberto. Nate vai nos dar uma visão geral do padrão Net Zero para instituições financeiras, e Ana vai nos falar sobre os principais critérios para essas normas. Vamos ouvir de Nate sobre estabelecimento de metas e da própria norma, e encerraremos com uma sessão de perguntas e respostas. Agora vamos ouvir de Alberto Carillo Pinheda, nosso Chief Technical Officer. Obrigada, Pandor. Obrigada por todos estarem aqui hoje. É um dia muito entusiasmante para o SBTI. O padrão Net Zero para instituições financeiras é o resultado de mais de 3 anos de trabalho, seguindo um processo muito robusto e participativo. Os padrões foram desenvolvidos com contribuições do nosso grupo de especialistas, com feedback de 2 audiências públicas e projetos pilotos com mais de 33 instituições financeiras que nos deram feedback para modelarmos a norma. Ela foi apresentada para revisão e aprovação do nosso conselho técnico e também para o nosso conselho de trustees. É um esforço colaborativo. Gostaria de agradecer todos que ajudaram a realizar os nossos padrões. Esses padrões nunca foram tão urgentes quanto são. Nesse ano, o Conselho de Estabilidade Financeira alertou que os riscos climáticos estão ameaçando a nossa estabilidade financeira, quer por riscos climáticos e através de inovações tecnológicas, políticas e preferências do consumidor. As seguradoras relatam que os principais sinistros hoje vêm de questões climáticas, e o Banco Central Europeu estima que riscos relacionados à seca podem fazer com que o PIB da Europa caia em 15%. Os nossos alvos baseados em ciências aumentaram 227% em 2023. O maior crescimento vem da China, com o número de empresas ligadas à nossa instituição crescendo em mais de 200% em 18 meses. As instituições financeiras são um parceiro crucial para acelerar nossas ambições climáticas.
através de decisões de investimento, engajamento e fluxo de capital, instituições financeiras podem mobilizar capital para soluções climáticas e para entregar reduções de emissões no mundo real. Ao descarbonizar nossos portfólios, podemos mitigar nossos riscos de transição, manter a competitividade durante a nossa transição. Como um padrão voluntário, nossos padrões Net Zero ajudam a capitalizar essas oportunidades, dando um framework com credibilidade baseado em ciência e prático, estabelecendo metas para atividades, ajudando as instituições financeiras a acessar financiamento, transparência de seu portfólios e qualidade de dados. Os padrões têm o objetivo de complementar o nosso padrão corporativo e ajudando, então, as instituições financeiras a alcançar o seu impacto máximo. A reação ao padrão foi muito positiva. Mais de 130 instituições financeiras em 6 continentes se comprometeram a estabelecer alvos de acordo com os nossos padrões. No último mês, LB Finance se tornou a primeira instituição do Sri Lanka a se comprometer com os nossos padrões. Esperamos que mais instituições sigam esse caminho. Portanto, se tem uma mensagem a se levar de hoje é que nossos padrões estão aqui, a urgência está aqui, o caso para negócios está aqui, a oportunidade de liderar essa transição também está aqui. Convidamos todos a se familiarizar com esse padrão e começar sua jornada hoje. Passo a Neide, que vai nos falar mais sobre esses padrões. Obrigado. Brilhante, obrigado, Alberto. E agora é o momento. Imagina esse cenário. Você trabalha para ou com uma instituição financeira que busca fazer sua parte para estabilizar nosso clima e chegar a emissões zero nos próximos 25 anos. Esse standard, essas normas ou padrões são para você. Antes de entrarmos nos critérios e recursos que compõem o standard, vou descobrir como ele se encaixa na nossa iniciativa com alvos baseados em ciência e alguns dos seus aspectos inovadores. Para aqueles que são novos aqui, essa iniciativa foi fundada há 10 anos para apoiar ações climáticas do sistema privado, alinhados com o sistema de Paris, uma organização que permite que empresas e instituições financeiras façam a sua parte no combate à crise climática. Como o Alberto mencionou, nós desenvolvemos padrões voluntários, ferramentas de orientação para instituições financeiras e empresas. Não somos uma organização por afiliação. Nossas padrões, ferramentas e orientações estão abertas para que empresas do mundo inteiro as usem. Vamos começando em como esse padrão se encaixa no nosso framework como um todo, do SBTI. Nessa iniciativa, nós temos dois principais padrões. O padrão Net Zero para empresas, que foi já apresentada, e o que foi apresentado em 2021, está sendo atualizada para a sua segunda versão. E o novo padrão para instituições financeiras. Eles se complementam, ao passo que o padrão corporativo cobra emissões de escopo 1 e 2 e 3, categoria de 1 a 14, ao passo que o padrão para instituições financeiras cobre o escopo 3, categoria 15. A intenção é que esses dois padrões funcionem juntos para cobrir todas as emissões relacionadas a essas entidades. Eles são apoiados por um conjunto de métodos para estabelecer metas e caminhos, que a iniciativa está sempre atualizando, e também é apoiada por um grupo de padrões específicos do setor. Por exemplo, em setores intensivos em emissões, eletricidade, cimento, produção de aço. Próximo slide, falo dos nossos objetivos em criar esses novos padrões. O primeiro objetivo é para que a SBTI criar seu primeiro padrão Net Zero para instituições financeiras. Em 2020, publicamos o nosso framework para curto prazo, mostrando as bases para 107 instituições, 107 metas para instituições publicados no nosso website. Atualizamos esse framework e aprendemos nos últimos anos, incorporamos tudo isso nesse novo padrão Net Zero para instituições financeiras. O segundo objetivo aqui é facilitar a escalada
das ambições climáticas das instituições financeiras, especialmente atividades focadas em alinhadas ao clima. Portanto, esse ali orientação, esse alinhamento é uma das principais, inovações desse padrão, que também está de acordo com o nosso padrão para empresas. O alinhamento das metas não apenas produz métricas, mas outras inovações. O terceiro objetivo é a iniciativa dar um passo atrás e cobre toda a jornada net zero das instituições financeiras, desde seu comprometimento, avaliação, estabelecimento de metas, relatórios, renovação e mecanismo de queixas relacionados ao padrão. Finalmente, o padrão Net Zero busca melhorar a interoperabilidade internamente com os nossos outros participantes das normas, mas também com outros stakeholders. Essa meta fala do segundo componente desse alinhamento do qual falei. Historicamente, a SBTi foca-se em alvos de redução de emissões, de uma forma que inicialmente estruturamos as metas, foi através de uma entidade que tinha um baseline histórico de suas emissões e reduzindo essas reduções a partir dessa linha basal. Isso é capturado nesse gráfico aqui, com essas barras cinzas, e isso ainda é essencial, mas para promover uma redução real e engajamento real, as instituições financeiras usam esse portfólio como uma métrica que funciona como uma estrutura. Podemos ver que essa linha vermelha, que é a ideia que instituições financeiras com metas net zero aumentem a porção de suas atividades alinhadas ao longo do tempo, para que eventualmente tenham cobertura completa das atividades que estejam em transição ou oferecendo soluções climáticas para elas. Descreveremos como as instituições financeiras estão em cada uma dessas categorias. Outra coisa a notar aqui é que um dos principais desafios tem a ver com dados do escopo 3. Capturamos esse desafio com o que podemos ver aqui à esquerda, e essas pequenas segmentos. As instituições financeiras não devem evitar estabelecer metas por não ter dados abrangentes. Nós oferecemos recursos, de forma que a instituição financeira podem começar com o que tem e com os dados que estão disponíveis para começar o processo e melhorar a cobertura de dados e a qualidade de dados ao longo da duração da realização da meta. A última coisa a se notar aqui é que dentro desse padrão, nós estamos adicionando uma estrela-guia, que nós chamamos a definição do que é o net zero para instituições financeiras, em termos do ponto final do que devem alcançar. Próximo slide foca-se em outro novo componente desse padrão, que é a cobertura. Em primeiro lugar, começamos com a definição de uma instituição financeira, que é qualquer entidade que derive pelo menos 5% de suas receitas de qualquer uma dessas 5 atividades. Aqueles que já seguem o trabalho da iniciativa de metas baseadas em ciência, sabem que as instituições financeiras, lembre-se que essa framework cobre atividades de investimento e empréstimo. Nós agregamos aqui subscrição de seguro, atividades de mercado capital. Então, se uma instituição financeira se está engajada em, por exemplo, gestão de ativos e empréstimos, e algum desses é responsável por mais de 5% de suas receitas, eles têm que usar esse novo padrão para estabelecer metas para essas duas atividades. Essa norma cobra uma grande gama de atividades para cobrir uma diversidade de instituições no mundo inteiro. O objetivo é ser usado por instituições públicas e privadas, e com isso concluo a visão geral, e agora eu vou passar para a Iana, que vai falar de alguns critérios específicos das nossas normas. Obrigada. Obrigada, Nate. Olá a todos. Estou feliz que estejam aqui conosco. Vamos começar com os critérios que formam o padrão Net Zero para instituições financeiras. Começamos com uma visão geral
Dentro do padrão, o processo de Net Zero é dividido em 5 estágios, correspondendo a 5 capítulos. Esses estágios contêm 19 critérios no total, 16 são relevantes para a validação inicial, 3 aplicam-se para metas que são revalidadas, quer no final do ciclo da meta, que é formada por 5 anos, ou o ano de meta de net zero, que deve ser no máximo até 2050. O primeiro estágio, detalhado no capítulo 1, tem 4 critérios. O primeiro é o comprometimento público com net zero até 2050, seguido por limitações organizacionais e de portfólio, juntamente com uma estrutura de governança. A jornada continua para o capítulo 2, que contém uma avaliação do ano base, incluindo a seleção do ano base, inventário de gases de efeito estufa, avaliação de alinhamento climático e avaliação de exposições relacionadas a combustíveis fósseis e desmatamento. Vamos explicar cada um dos termos na próxima apresentação. As instituições financeiras desenvolvem e estabelecem metas e políticas com atividades de estabelecimento de metas aqui no capítulo 3. Esse capítulo define os requisitos para estabelecer atividades, incluindo critérios para desmatamento, combustíveis fósseis e atividades imobiliárias. Também 3 critérios, cobrindo portfólio e não portfólio e curto prazo e longo prazo. Essas atividades, instituições devem ser classificadas de acordo com o estado de net zero final. Há também especificações para recálculo de metas. Capítulo 4, lista, então, requisitos de relatório, estabelece componentes de renovação. Capítulo 5, descreve as reclamações que podem ser feitas após as normas. Esses 5 critérios, então, são apoiados por 5 tabelas de referência. Essas tabelas incluem, então, atividades de segmentação, uma lista, então, de setores intensivos em emissões. E agora falaremos dos critérios, podemos vê-los aqui na tela. E vou começar no próximo slide com o critério número 3, no capítulo 1, que foca-se nos limites do portfólio. Como o Nate já mencionou, instituições financeiras devem aplicar o padrão Net Zero para instituições financeiras a todas as atividades financeiras que gerem pelo menos 5% das suas receitas. Essas atividades devem ser categorizadas em 4 segmentos, de acordo com tabela 1.1 a 1.5 nas normas. Essas tabelas focam-se em classes de ativos, linhas de negócios e a diferentes segmentos para atividades financeiras. Essas tabelas são combinadas com setores, com segmentos A, cobrindo setor de combustível fóssil, B, cobrindo certas atividades financeiras e outros setores intensivos em emissões, como transporte, energia, imobiliário. Todos os setores estão listados na tabela 2 da norma. Segmento C cobre certas atividades financeiras e outros setores não listados em A ou B. E, finalmente, segmento D cobre as atividades remanescentes em setores intensivos em emissões e outros setores. Essa segmentação é uma parte principal da norma, estabelecendo os limites do portfólio, estabelecimento de metas, assim como estabelece a priorização de ações para instituições financeiras. Passo ao capítulo 2 agora, focando-se no novo componente que o Nate mostrou com aquela linha vermelha, que é o alinhamento climático, é o critério número 7. Esse critério requer que instituições financeiras avaliem o status de alinhamento climático de suas atividades, como o Nate mencionou, uma parte importante das normas. Por alinhamento climático, queremos dizer a parte de a disposição financeira no escopo em 3 categorias: 1, em transição; 2, solução climática; ou 3, estado de net zero. Você pode consultar a tabela 4.2 nas normas, que dá uma definição mais granular dessas categorias para diferentes empresas e ativos. Na direita do slide, podemos ver outra inovação da norma, que contém
Metodologias de alinhamento climático para terceiros, para avaliar, então, o alinhamento de seus parceiros, estão mencionadas na lista de implementação da SBTi, um documento que publicamos juntamente com as normas, ou as instituições financeiras podem comparar seus contrapartes a referências do setor, um benchmark. Ou seja, por exemplo, para avaliar se a intensidade de emissões é mais baixa ou mais alta do que os benchmarks do setor. Vou continuar agora com o capítulo 3, focando-se na transição de combustíveis fósseis e suas metas. À esquerda do slide, o critério 9, que tem a ver com política de transição de combustíveis fósseis, por causa do impacto climático do setor e seu papel de transição, atividades de combustíveis fósseis devem conter tantas políticas quanto metas. Nós temos 3 principais elementos que cobrem as atividades financeiras. Primeiro, não deve haver atividades financeiras novas para projetos ou empresas envolvidas em novas expansões para a área de carvão. Segundo, nenhuma atividade financeira para projetos envolvidos em novas expansões para petróleo e gás depois da data de publicação da política. E terceiro, nenhuma atividade financeira de propósitos gerais para empresas envolvidas em novas expansões de petróleo e gás que exigiriam, então, decisão de investimento final depois de 2030. Esse terceiro elemento contém recomendações para cessação imediata. À direita, podemos ver que as metas de combustíveis fósseis cobrem as atividades novas e existentes. Para o setor de carvão, precisamos de metas de phase-out, com um timeline de 2030 nos países da OCDE e 2040 para países não OCDE. Essa definição é definida pela sede da entidade respectiva. Passando a petróleo e gás, para esse setor, instituições financeiras devem estabelecer alinhamento ou metas para o setor. Para metas de alinhamento, pelo menos 95% de alinhamento é exigido em economias em países desenvolvidos e em 85% em economias em desenvolvimento até 2035. O que for anterior, na linha do tempo 2040, é exigido para setores intensivos em emissões. Passando à definição do que quer dizer transição para empresas de petróleo e gás, ela inclui 2 componentes. Um, que a empresa deve estabelecer metas absolutas de redução consistentes com a IEA, a meta de 1,5 grau, e 2, não pode estar envolvidas em expansões de combustíveis fósseis até 2030. A segunda escolha que as instituições financeiras têm para estabelecer metas de petróleo e gás, as instituições financeiras devem agregar as emissões de suas contrapartes e estabelecer metas absolutas de redução sobre essas emissões alinhadas com o cenário da IEA até 2050. Portanto, o que podemos ver aqui é que a política de transição de combustível fóssil e as metas em combinação têm o objetivo de promover, então, uma transição da ponto de vista financeiro. Esse componente das normas focam-se em levar a transição do lado da demanda. Vou passar agora 2 critérios a respeito de desmatamento. Critério 8 foca-se no primeiro passo, avaliação da exposição. Instituições financeiras devem publicar sua exposição a desmatamento até 2030 e, então, anualmente, após a divulgação inicial. Perdão, de novo, depois dessa divulgação inicial, tem que divulgar a sua exposição anualmente. Dentro das normas, a exposição ao desmatamento é definida como a quantidade de atividades no escopo oferecidas às entidades do portfólio, ligadas, no mínimo, com a perda de cobertura florestal na área de carne, óleo de palma, soja, cacau, madeira.
Ou seja, depois que a exposição é identificada, o próximo passo está delineado no critério 10. As instituições financeiras devem publicar um plano de engajamento até a próxima validação da meta. Esse plano inclui a estratégia, a linha de tempo de ações para endereçar, então, o desmatamento de seus portfólios. Devem também divulgar os seus progressos de acordo com esse plano. O último componente são as instituições financeiras devem oferecer a definição de exposição significativa como parte dessa avaliação. Nate, por exemplo, usou a exposição, alta exposição a desmatamento ou materialidade financeira ou alta materialidade financeira e seus limites. Passando agora as metas climáticas. Vou falar dos critérios nos próximos slides. Os, de acordo com esses padrões, as instituições financeiras devem estabelecer metas a curto e a longo prazo, incluindo suas atividades de cobertura. Critério 12, que vemos no slide, endereça as metas a curto prazo. As instituições financeiras têm a opção de estabelecer alinhamento climático do seu portfólio ou metas para o setor. Essa métrica de alinhamento é o percentual de exposição financeira total categorizada em transição, solução climática ou estado net zero. A segunda métrica inclui intensidade das emissões, a parte tecnológica e emissões absolutas, dependendo do setor em que a emissão está. O nível de ambição que é exigido pela norma depende na faixa de diferentes setores, incluindo segmentação das atividades financeiras, setor A, B, C e D, que falamos no início, e critérios número 3. Para dar um exemplo, para metas alinhadas ao clima, um aumento linear de atividades financeiras em economias financeiras de 95% e 85% em economias em desenvolvimento exigido até 2035 para o segmento A, 2040 para o segmento B e C e 2050 para o segmento D. Há diferentes marcos para cada segmento. Instituições financeiras devem priorizar as suas ações e as ações mais prioritárias devem vir primeiro. A ambição dos metas setoriais dependem, então, nos caminhos oferecidos, então, de acordo com o estabelecimento dessas metas. Em termos dessa cobertura que nós vemos à direita, a linha do tempo para as metas de curto prazo é 5 anos, a cobertura do alvo inclui 67% de todos os segmentos, com 100% de cobertura para segmentos A, B e C. Próximo slide mostra critério número 13, que cobre as metas de longo prazo. Aqui, para essas metas de longo prazo, apenas metas de alinhamento climáticos podem ser estabelecidas. Devemos ter o objetivo de 95% de sua exposição para as contrapartidas no estado de net zero, ou seja, temos que alcançar esse 95% até o ano estabelecido, de acordo com o segmento, no máximo até 2050. Isso requer 100% de cobertura para todos os segmentos A, B, C e D. Essa foi uma visão geral de alguns dos principais critérios que temos nas nossas normas, e agora vou passar a Neide, que vai falar sobre elementos climáticos desses estabelecimentos de meta, antes de concluir o webinário com uma sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Iana. Ótima visão geral dos critérios, muitos detalhes para todos que estão participando aqui. Então, temos muitas informações. Nosso objetivo aqui é transmitir o que é a norma, de forma que todos entendam e possam estabelecer metas e submetê-los às SBTI, hã, para que sejam, validadas. Em julho, apresentamos 2 documentos que ilustram aqui à esquerda, estão ilustrados aqui à esquerda. O primeiro é o padrão em si, que tem 80 páginas aproximadamente. E, no final das contas, é uma lista de critérios que as instituições financeiras podem usar para desenvolver as metas e que nós usamos na SBTi para validar essas metas. Uma das principais mudanças, como Iana mencionou, no
a respeito das nossas normas é a introdução da lista de implementação, que é um recurso que a SBTi publicou pela primeira vez, que identifica métodos elegíveis para terceiros que as instituições financeiras podem usar para determinar o alinhamento. Essa lista de implementação também inclui taxonomias regionais e por país que podem ser usadas para definir soluções climáticas. Essa é uma grande inovação para a SBTi e marca uma nova abordagem para a iniciativa. Além desses dois documentos principais, nós também publicamos uma suíte de documentos explanatórios e materiais para submeter metas. Eu vou destacar alguns aqui. O primeiro é a base para os relatórios de conclusão, para qualquer um que queira entrar em mais profundidade no assunto. O que nós fizemos para os nossos relatórios de conclusão é resumir o feedback que ouvimos de todos vocês durante as 2 rodadas de consultas públicas. Tivemos também projetos pilotos com dezenas de instituições financeiras, e o que nós fizemos com o nosso relatório de conclusão é explicar o que ouvimos e como respondemos a esse feedback, e como isso apoiou as revisões que nós realizamos para a norma. Outro documento é o protocolo, que explica como desenvolvemos a lista de implementação e como a atualizamos. Em termos de materiais para a entrega das metas pelas instituições financeiras ou qualquer consultoria que ajude as instituições financeiras, um documento importante aqui é o formato dessa submissão, que é uma planilha bastante extensa que deve ser preenchida pela instituição financeira. A avaliação e os indicadores é o nome que damos a explicação para a equipe de validação de meta, que usa a norma para avaliar o que está incluído dentro dessa ficha de submissão, tornando o processo todo muito tangível. Temos também materiais de apoio que podem ser úteis para instituições financeiras e seus stakeholders, incluindo uma ferramenta de estabelecimento de metas, que é uma planilha, um documento que descreve um método, os componentes dessa ferramenta e, finalmente, existe um template para políticas, explicando como pode ser o texto para as instituições financeiras e como devem publicar, então, as suas metas, e seu alinhamento. Todos esses materiais estão disponíveis no nosso website da iniciativa, e conforme os materiais são atualizados, nós convidamos todos a fazerem parte do nossa lista de e-mails. O próximo slide nos dá uma visão geral das opções para instituições financeiras. Nesse ponto, nós temos aqui 2 recursos para instituições financeiras. Tem o padrão, a norma, do qual falamos aqui hoje, e há também os critérios a curto prazo, que, mais uma vez, foram inicialmente publicados em 2020 e atualizados ano passado. O estabelecimento de metas para as instituições financeiras foi validados e permanecem válidos por todos esse período. Para 130 instituições financeiras que têm comprometimento público em usar essas novas normas de net zero para estabelecer suas próprias metas com a SBTi, elas têm 24 meses a partir da publicação das normas, portanto, eles têm até julho de 2027. Para instituições financeiras que não têm nenhuma meta existente ou comprometimento, há um período de escolha aberta no próximo ano do calendário, ou seja, de 31 de dezembro de 2026 até 31 de dezembro de 2026, onde você pode escolher entre os critérios anteriores de curto prazo ou esse novo, nessas novas normas de net zero. Como o Alberto mencionou, é o resultado de mais de 3 anos de pesquisa e trabalho deliberado da SBTi, com apoio de grupos de peritos, especialistas e consultores. Esse é o período de um novo monitoramento e aprendizado, onde a iniciativa vai coletar dados para avaliar como as instituições financeiras estão usando essas novas métricas e abordagens e como elas se comparam com as nossas
abordagens anteriores. Com isso, eu vou fazer uma pausa e vou passar a palavra a Pendar, que vai nos levar à sessão de perguntas e respostas do seminário. Obrigada, Neide e Ana, pela visão geral dos nossos padrões, das nossas normas. Vou iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigada a todos que mandaram perguntas quando se registraram no webinar. A primeira pergunta é que vale a pena entrar em detalhe, por que as normas se focam em alinhamento climático como um dos principais indicadores? Nate, é uma ótima pergunta que é central tanto para as instituições financeiras e para onde a SBTI pretende ir. O principal objetivo da iniciativa de metas baseadas em ciência é apoiar a redução de emissões baseadas nos nossos padrões e normas. Portanto, nosso foco aqui é em financiar a redução de emissões e quando eu falo esse financiamento, incluindo todos os tipos de financiamento cobridos nessas normas, investimento em ativos, subscrição de seguros, mercados de capitais, e há motivos para iniciar nessa área. Primeiro, ao usar como alvo essas instituições financeiras, nós temos um número cada vez maior de empresas implementando planos de carbonização alinhados com a Net Zero até 2050. Em segundo lugar, empresas e ativos em setores intensivos em emissões são cruciais para essa fase de transição. O que nós observamos é que mesmo instituições financeiras que necessariamente usam a SBTi para estabelecer seus próprios alvos, usam a SBTi para fazer a prova do futuro dos seus portfólios e preparar para os riscos da transição. Ao realizar essas duas coisas, entretanto, pode realizar em um aumento das emissões dos seus portfólios a curto prazo. Alteramento das atividades em alinhamento ajuda a incentivar essas duas alavancas, ou seja, a redução de emissões e engajamento. O terceiro motivo é que as mudanças nas emissões de portfólios são levadas por fatores diferentes das reduções de emissões no mundo real. Por exemplo, uma mudança na quantidade de financiamento oferecida a uma empresa de portfólio, a avaliação da empresa ou a composição das empresas no portfólio, tudo isso pode afetar as emissões totais do portfólio. Mesmo assim, as emissões de portfólios são um indicador útil e importante, assim como a parcela de atividades alinhadas ao clima aumenta, o conceito é que as emissões devem diminuir como uma métrica latente, capturando o impacto das ações tomadas. Em resumo, essa norma torna a ambição em alinhamento e alinhamento transforma-se em ação. Volto ao Pandor. Obrigada, Nate. A segunda pergunta. Para essa, eu vou passar a Yana. Você pode oferecer um exemplo do que as normas significam para diferentes instituições financeiras, por exemplo, um banco, um proprietário de ativos ou uma firma de private equity, para estarem alinhados em clima? Obrigada, Pender. Ótima pergunta e posso dizer que bastante complexa. Muitas nuances, eu vou usar uns slides para explicar. Como vocês devem lembrar da apresentação, a instituição financeira, primeiro, precisa categorizar suas atividades financeiras como dentro do escopo ou fora do escopo e fazer um zoom nas atividades dentro do escopo para fazer categorização em quatro segmentos, A, B, C e D. No slide que vemos aqui, é exatamente o que acontece com esta instituição hipotética, que tem apenas atividades de empréstimo dentro do seu escopo. No total de atividades de empréstimo, à esquerda, são $50, ou digamos assim, 50 milhões. Como podemos ver, $40 estão dentro do escopo nos quatro segmentos. De baixo para cima, vemos segmentos A e B, podemos ver, então,
que a exposição financeira é $10 para o setor de combustíveis fósseis e no segmento A, no total $10 para o segmento B, no setor intensivo em emissões. Podemos ver aqui o financiamento na área de energia, de transporte aéreo, $10 também para outros setores, que são setor C, e $10 para as pequenas e médias empresas, segmento D. No meio do slide, começamos com as metas de curto prazo, começamos também com a cobertura de curto prazo. A cobertura tem que ser 100% dos segmentos A, B e C, que é o 75 que vemos aqui com uma seta. Eles devem ser cobertos pelas metas. Se vocês se lembrarem, a cobertura de alvo de curto prazo deve ser 67% para todos os 4 segmentos. Significa, para essa instituição hipotética, onde nós temos segmento A cobrando 25% do escopo como um todo, segmento B opcional para instituições financeiras. As instituições financeiras podem decidir se querem incluir o segmento D, que fala então de hipotecas e empréstimos a pequenas empresas, passando aos tipos de metas. As instituições financeiras podem selecionar métricas de setores ou de alinhamento climático para esses segmentos, exceto por carvão, onde temos uma meta fixa. Para as metas setoriais, a segunda coluna, podemos ver que a redução de emissões aqui devem seguir uma meta de intensidade que pode ser usada para o setor B, e é uma opção de escolher uma métrica de compartilhamento de tecnologia para o setor de energia. A emissão mínima definida para esses setores está na tabela no website da SBTi. Nas metas de alinhamento, se vocês se lembrarem, a ambição mínima para metas de alinhamento depende do segmento. Por isso que nós temos diferentes números aqui para segmentos A comparados a B e C. Para A, é um aumento linear nesse slide, exemplo, para 95%, desenvolvendo essas reduções até 2050, e aqui um aumento linear para a meta em 2050. Para B e C, o aumento linear deve ser calculado a chegar a 95% para economias em desenvolvimento até 2040, e para segmentos B e C será 2050. A linha do tempo para metas de curto prazo é 5 anos, ou seja, o meta é 2030, com um ano base 2025. A última coluna do slide é metas de longo prazo. Aqui é mais fácil, pelo menos 95% das exposições financeiras devem ser com contrapartes que estão no estado, deverão estar em estado net zero até 2050, cobrindo todos os 4 segmentos, 100% então, desses 4 segmentos. E a ação é priorizada para as atividades mais relevantes em termos de clima, com diferentes níveis de ambição. Vou comparar esse exemplo de empréstimo a outras instituições financeiras que também fazem parte dessa norma. Esse é o total aplicável, que eu vou falar das diferenças. Para as seguradoras, a principal diferença é que todas as linhas pessoais estão fora do escopo, ao passo que para bancos, algumas de empréstimos a consumidores são parte do segmento D. Para proprietários de ativos e gestores, podemos ver aqui na direita do slide, a principal diferença é a categorização de classes de ativos, especialmente do segmento D, aqueles que estão em vermelho no slide. Todos os detalhes estão na tabela 1.1 a 1.5 da norma, alguns exemplos para falar das diferenças entre donos de ativos em seguradoras, investimentos como fundos de fundos, investimentos de private equity,
e todos eles fazem parte do segmento D. Outro exemplo aqui, investimentos geridos através de mandatos para consultores, são parte do segmento D. Para proprietários de ativos e que têm geridos por gestores com mandatos discricionários, o alinhamento climático pode ser medido com base nas empresas subjacentes ou ativos subjacentes. Vamos dar um exemplo. Se um proprietário de ativo usa 2 gestores de ativos com mandatos discricionários para todos os investimentos, e esses investimentos cobrem 10 empresas, então o alinhamento climático desse proprietário de ativos pode ser medidos nas 10 empresas ou nos 2 gestores de ativos. Da mesma forma, passamos agora para os gestores de ativos, como os gestores com investimentos dentro do escopo, em nome dos proprietários de ativos, através de mandatos de consultoria, o alinhamento climático pode ser medido através das empresas subjacentes ou ativos subjacentes. E, Pendor, passo de volta a palavra a você. Obrigada, foi excelente resposta. E realmente as coisas ganham mais cor quando falamos de exemplos. E essa pergunta vai para Nate. É uma pergunta que é muito feita quando trabalhamos com instituições financeiras e mercados emergentes. Como a norma trata diferenças regionais? Obrigada, Pandor. De fato, é uma pergunta substancial para combater mudanças climáticas amplamente. É um desafio para o IPCC há muitas décadas. As normas FINS, mais uma vez, são uma iniciativa líder, no sentido que no início da iniciativa nós éramos totalmente globais, nós tínhamos zero diferenciação regional. Tudo eram metas globais com a ideia de que isso era uma coisa muito fácil, mais fácil de entender e era direto, mas com essas normas nós introduzimos mais diferenciações regionais de mais do que qualquer outra iniciativa anterior. Aqui há 4 exemplos de como as diferenças regionais são incorporadas dentro das instituições financeiras e as normas Net Zero. Em primeiro lugar, as instituições financeiras podem separar metas de alinhamento climático a curto prazo para economias desenvolvidas e em desenvolvimento que permitem, então, um aumento gradual no alinhamento. Como Jana falou, as instituições financeiras devem mirar pelo menos 5% das suas atividades em segmentos B e C, em economias desenvolvidas com alinhamento climático até 2040, comparado pelo menos 85% nas economias desenvolvidas até 2040. Segundo exemplo, é a lista de implementação, que permite o uso de taxonomias regionais para avaliar se as instituições financeiras e suas atividades podem ser consideradas dedicadas a soluções climáticas. Em terceiro, instituições financeiras devem estabelecer metas de phase-out separados para setor de carvão, para um ano de phase-out diferente para país OCDE e não OCDE. Em quarto, para emissões significativas na área imobiliária, que é a maior parte das instituições financeiras, as metas de curto prazo para o setor de construção usa vários caminhos que são específicos à geografia e ao tipo de construção, baseados nas nossas normas para construção, que tem vários caminhos que são muito granulares. Dando um passo atrás, respondendo à pergunta, Pandora, um dos nossos desfechos desejados da norma é que ajude a promover financiamento de transição para mercados emergentes adicionais. Obrigada, Nate. Próxima pergunta, eu vou continuar com você, Nate. Quais são as diferenças entre os critérios de curto prazo de instituições financeiras e a norma Net Zero para instituições financeiras? É possível estabelecer apenas metas de curto prazo ou precisamos, então, transicionar para a nova norma? É uma boa pergunta e sempre ouvimos, especialmente desde que os acrônimos são muito próximos. Próximo, curto prazo, quer dizer FINT, F-I-N-T, e essa nova norma é FINS, terminando em Z. Muitas pessoas confundem uma com a outra, então tentamos não usar as siglas aqui. Na segunda pergunta, nessa pergunta, a resposta curta é não.
No slide aqui vemos as diferenças, esses dois padrões. Em primeiro lugar, publicamos os critérios de curto prazo, como mencionei, em 2020, e naquele ponto, a iniciativa focava-se em 5 a 15 metas e ainda foca-se nessas metas, mas nós não queremos fazer toda a metas para todo o portfólio. E o que nós fizemos é que nós focamos em metas de redução de emissões para classes de ativos, quer fosse financiamento de projetos de eletricidade, dependendo ou para empréstimos corporativos, focando-se na classe de ativos. Agora, com esse novo padrão de net zero, a gente mudou o time frame, em primeiro lugar, nós rolamos o time frame para 5 anos no total. Complementamos isso com metas de longo prazo, que podem chegar até 2050 no máximo. E a ideia aqui é que 5 anos é acionável e inclui responsabilização para a entidade que estabelece as metas. A segunda diferença é que nós temos diferenciou em um investimento como proprietário do ativo, gestor do ativo, ou seja, diferentes atividades também com subscrição de seguros e atividades de mercado de capital. Isso ajuda a incluir mais atividades, mais instituições financeiras e fazendo as metas mais significativas e que têm um grande impacto. Nós também introduzimos alinhamento climático como uma meta principal, como discutimos nos slides anteriores, e essa nova abordagem é uma grande modificação, como já foi explicado, e ilustra-se com a implementação, com a lista de implementação, onde listamos 30 recursos de terceiros que podem ser usados por instituições financeiras e outros stakeholders para desenvolver e estabelecer suas metas e também para definir como é o alinhamento. É uma grande modificação e, mais uma vez, uma modificação que esperamos que se reflita na atualização dos padrões corporativos, nas normas corporativas, que está acontecendo nesse momento. Como Jana descreveu, finalmente, essa norma inclui requisitos para instituições financeiras estabelecendo metas para políticas de desmatamento e combustível fóssil. Nós não temos previsões para a curto prazo para a transição para a combustível fóssil. Incluímos isso nessa última atualização da norma, um padrão net zero, nós construímos no trabalho anterior e agregamos requisitos de tempo integral, ou seja, todas as instituições financeiras com metas net zero conosco têm que estabelecer essas duas políticas. São as principais modificações entre o framework de curto prazo e o novo norma de net zero. De volta a Pander. Obrigada, Nate. Próxima pergunta, vou a Anhana. Os planos de transição com credibilidade têm um papel importante nessas normas? Sim. A norma destaca a importância de ter planos de transição, recomenda o desenvolvimento de estabelecimento de melhores práticas. Os planos de transição são uma forma poderosa para instituições financeiras demonstrarem como vão se alinhar e entregar seus comprometimentos e metas de net zero. Na prática, instituições financeiras, seu plano deve incorporar e substanciar os principais elementos da norma de comprometimento a net zero, governança, políticas, metas, engajamento estratégico e como essas metas e políticas vão ser implementadas. De volta a você. Obrigada, Jana. Com você ainda. Você pode definir como as soluções climáticas são descritas na norma e nos dar alguns exemplos? Sim, é uma novo ponto nas nossas normas. Soluções climáticas são definidas como um ativo, uma atividade que contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa e tem baixa intensidade de emissões. Também soluções climáticas são compatíveis com a net zero até 2050 e têm a intenção de acelerar a transição para a economia baixa em carbono. Nas normas, a SBTi considera
entidade como solução climática se pelo menos 90% da receita da empresa está alinhada com categorias elegíveis de taxonomias capturadas na nossa lista de implementação. O segundo componente do exemplo. Vou dar 3 exemplos em diferentes setores. Geração de eletricidade renovável ou armazenamento de eletricidade para combustíveis fósseis. Projetos exclusivamente dedicados a retrofitting para o uso de combustíveis não fósseis. E 3, se é uma taxonomia elegível, as soluções baseadas na natureza são consideradas parte das soluções climáticas. Por exemplo, a florestação e esforços de reflorestação e de aflorestação. Então, a pergunta 7. As normas apoiam instituições financeiras que oferecem financiamento para a transição em mercados emergentes? Em resumo, sim, de fato inclui. Neide já deu 4 exemplos de diversificação regional das normas e vou fazer um zoom no alinhamento climático e dar mais detalhes nos exemplos. As metas de alinhamento oferecem um mecanismo para aumentar financiamento de transição em mercados emergentes. A lista de implementação apoia isso, identificando categorias elegíveis de certas taxonomias que podem ser usadas para avaliar se as atividades financeiras podem ser consideradas ou não solução climática. A lista de implementação em si inclui taxonomias globais, assim como taxonomias regionais. Dar alguns exemplos de mercados emergentes. A lista de implementações inclui taxonomias do México, Ruanda, Tailândia e do Sri Lanka. Queremos aumentar isso com o tempo, conforme as taxonomias regionais progridem. De volta a Pandora. Obrigada. Nate, você, como é a interoperabilidade das normas? Por exemplo, com um padrão de reporte da Comunidade Europeia, o ESRS. É o início ainda dessa norma, em geral, é uma nova norma publicada para a SBTA, e como a forma a gente desenhou, ela foi desenhada como uma norma global, não para nenhuma jurisdição específica. A intenção é que seja aplicável a instituições financeiras de diferentes países. Em termos do padrão de relatório da União Europeia, vocês sabem que eles estão em pausa nesse momento. Se e quando o trabalho for retomado, nós planejamos revisitá-lo em termos de interoperabilidade, em termos de outras jurisdições que estão desenvolvendo normas e padrões relacionados. Em geral, é importante agregar que, ao passo que as normas do SBTA oferecem critérios para metas baseadas em ciências, empresas e instituições financeiras são responsáveis em atender requisitos nacionais, subnacionais, regulamentações que aplicam-se onde operam. Obrigada. De volta a você, Pandor. Diana, pergunta número 9. Como posso propor o uso de outras metodologias de alinhamento climático que não estão listadas na lista de implementação? O primeiro ponto é o protocolo do SBTI para usar metodologia de terceiros. Tem um componente de olhar para o passado e contém também com- componentes para o futuro, ou seja, como a metodologia pode ser submetida e avaliada, sempre garantindo alinhamento com os critérios da SBTI. Implica como métodos elegíveis podem ser agregados ou removidos. Se você tem conhecimento de alguma metodologia que não esteja na lista, por favor, preencha a ficha que está no anexo 1 do protocolo. A lista de implementação é curada pela SBTI num esforço contínuo. É importante facilitar a interoperabilidade do mercado. De volta ao Pandora. Obrigada. Para Nate. Pergunta 10. Se você pudesse falar alguns dos desafios e oportunidades para instituições financeiras estabelecer metas de net zero? Obrigada. Em resumo, sabendo que já ultrapassamos o tempo, os principais desafios são dados, qualidade de dados, cobertura, incertezas, incertezas de políticas
e cobertura das atividades e ativos em termos de metas e normas. Essa norma endereça todos esses três desafios através dos componentes que descrevemos aqui no webinário. Em termos de oportunidades, há várias oportunidades relacionadas à transição energética, reduzindo o risco dessa transição e estabilizar o clima é o mais importante de tudo. E achamos que é importante a ser considerado pela instituição financeira ao decidir como vão endereçar as suas próprias questões. Obrigada, Nate. Isso nos leva ao final da nossa sessão de perguntas e respostas. A gravação do webinar, incluindo a tradução, estará disponível em breve no canal do YouTube do SBTI. Todos os recursos mencionados na apresentação de hoje podem ser encontrados também na webpage da nossa instituição. Assine a nossa mailing list e vamos falar, levar a todos a notícia dessa nova norma. Convidamos a todos a estabelecer metas, mitigar os riscos de transição, aumentar a resiliência e a competitividade. Isso dá o benefício de várias oportunidades de negócio. Se quiser entrar em contato para potencialmente estabelecer uma conversa sobre a jornada de estabelecimento de meta, escreva para o nosso endereço de e-mail que está aqui e perdoem se demorarmos a responder devido à grande demanda. Obrigado aos nossos oradores por estar aqui conosco hoje. Vamos, por favor, também dar feedback através dessa ficha de feedback aqui no código QR e vamos publicar também o conteúdo do nosso perguntas e respostas. Obrigada e aproveitem o restante do dia. Obrigada a todos.